se você está assistindo esse vídeo, eu tenho quase certeza que você estuda no 7º ano B. Então, isso aqui é a minha proposta, tá? Eu ganhei como representante de sala e obrigado por todos que votaram em mim. E eu vou fazer aqui uns vídeos para a próxima prova, que é a de matemática, que vai ser na próxima terça. Só lembrando, vai ter uma revisão aí embaixo. Essa revisão funciona, uma é para o celular e outra é para o computador, e dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo. E também a gente vai tentar, se você tiver alguma dúvida ainda, mesmo assistindo esse vídeo, você vai lá na segunda-feira e pergunta para alguém lá, assim, o que você acha que vai te ajudar mesmo? Pode ser qualquer pessoa, mas tenha certeza que vai lhe ajudar. Beleza, a prova de matemática, o primeiro conteúdo vai ser sobre os ângulos, e é o que eu vou falar agora, que é a unidade 6, beleza? Se você quiser ir lá, dar uma olhada, pode ir lá. Bom, primeiro vamos falar sobre os ângulos consecutivos e adjacentes. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice, que normalmente é o O. Então vamos ver aqui. Normalmente é o O, o ângulo, o ponto, né? E tem um lado em comum, são denominados consecutivos. Ou seja, isso quer dizer que, por exemplo, aqui são dois ângulos, certo? Por exemplo, se tem três ângulos aqui, vamos supor que esse primeiro aqui é o A, esse do meio aqui é o B e esse de baixo aqui é o C. Se eu tiver o ângulo AOB, né? Aqui são semi-retas, no caso, não são ângulos. Se tiver o ângulo AOB e AOC, sim, eles são consecutivos, pelo seguinte motivo de que os dois têm o A, entendeu? Então, por isso mesmo que eles são consecutivos, beleza? E isso aí é consecutivo, gente, é só isso, eles só tem que ter o mesmo em comum. Agora, por exemplo, se eu for falar de um ângulo adjacente, eles não podem ser consecutivos, ou seja, vai ser tipo assim, ó. Vamos de novo, A, B e C. E o ponto O. Se nós tivermos o ângulo AOB e AOC, eles não vão ser adjacentes, ou seja, não são. Porém, se eu tiver o ângulo BOC e o ângulo AOB, sim, eles vão ser adjacentes. Por quê? Mas os dois têm o B em comum. Sim, mas é o seguinte, eu vou dar uma explicação melhor, porque aquela de não serem consecutivos não faz tanto sentido. Por exemplo, vamos supor que cada bolinha dessa é uma região. A região entre A e B é ocupada por esse tanto de bolinhas, certo? E a região ocupada por A ou C também tem essas bolinhas entre A e B. Ou seja, isso quer dizer que A ou B é consecutivo que A ou C. Porém, B ou C, que tem essas bolinhas aqui embaixo entre B e C, não tem as mesmas bolinhas que tem em cima de A ou B. Isso quer dizer que eles são adjacentes, beleza? Então é isso aí, gente. A unidade 6 é mais ou menos isso aí, que é dos ângulos, beleza? Tem mais coisa pra falar, que é o que eu vou falar agora. Vamos lá. Por exemplo, a bissetriz. A bissetriz é o seguinte, por exemplo, vamos ter o ponto aqui, vamos ter três ângulos. Normalmente, a bissetriz, ela divide o ângulo no meio, ou seja, se isso aqui fosse um ângulo de 90 graus, o que não é, teria 45 cada, beleza? Mas isso vai depender do ângulo. Por exemplo, se for um ângulo de 100 graus, vamos supor que isso aqui tem 100 graus, seria 50 em cada. 50 graus em cada. Isso é só uma suposição, tá? Não quer dizer que aquilo ali tinha 50 graus. Isso é uma bissetriz. Agora também tem os ângulos suplementares e os complementares. Os complementares é quando o ângulo tiver 90, vamos supor que isso aqui tem 90, e tiver uma divisão aqui. Essa divisão não exatamente é uma bissetriz, porque ela não precisa dividir no meio. Por exemplo, então se aqui for 30, aqui exatamente vai ter que ser 60. Por quê? Porque tem que dar 90. E 30 mais 60 dá 90. Agora, os suplementares, gente, ele é diferente. Ele vai ser assim, ó. Por exemplo, esse ângulo aqui, vamos supor que ele tem 180 graus, beleza? E aí vai ter outro ângulo aqui. Se esse aqui tiver 70, obrigatoriamente esse aqui vai ter que ter 110, né? Mal, eu quase falei 180, calma.
110. Porque 110 mais 70 é 180. Então, os suplementares, exatamente, eles vão ter que dar 180 e os complementares vão ter que dar 90. Beleza? Agora eu vou falar da unidade 1, gente, que foi potência e raiz quadrada. A raiz quadrada é representada por esse símbolo, beleza? E, por exemplo, como é que vai ser a raiz quadrada? Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes o 3 é 9. Beleza? Isso quer dizer que a raiz quadrada de um número, por exemplo, 16. 16 é a raiz quadrada de quem? Não, quem é a raiz quadrada de 16? É um número cujo o produto dele multiplicado com ele mesmo é 16, que no caso é 4. Produto de 4 vezes 4 é 16. Ou seja, isso quer dizer que 16 é raiz quadrada de 4. Do mesmo jeito que 49 é raiz quadrada de 7. E assim por diante. E todos assim que você vai fazendo aí, você vai ver que todos têm um número certo. Beleza. As potências são muito fáceis. Vai ter a base, que vai ser um número inteiro, no caso, 2. E vai ter o expoente, gente, que pode ser qualquer número. Pode ser 5, pode ser qualquer número. O expoente vai fazer o quê? A base, ela serve para dizer quantas vezes o número vai... Qual é o número? E o expoente serve para dizer quantas vezes ele vai ser repetido. Ou seja, eu vou ter que repetir o 2 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E multiplicar isso. No caso, eu não posso fazer 2 vezes 5, que o resultado não vai ser o mesmo. Entendeu? Então, você tem que ir pela... Você tem que ir multiplicando eles assim. Você não pode simplesmente fazer um vezes o outro. Aí vai ter errado. Beleza. Agora eu vou para a unidade 2, que fala sobre os números inteiros. Do que fala os números inteiros? Pelo menos agora a gente aprendeu que o zero não é o começo, e sim... eu acho que todo mundo já sabia disso, mas a gente meio que aprendeu que o zero não é realmente o começo, ele é mais ou menos o meio. Por quê? Porque vai ter 1, 2, 3 e 4. E o zero tá mais ou menos aqui no meio, que atrás vai ter menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Até infinito dos dois lados, no caso, né? Então, por exemplo... o módulo de um número é o seguinte. Vamos fazer aqui. Aqui tá 0. E aqui tá 4. E aqui tá menos 4. Qual é o módulo de um número? É de 4 até ele chegar em 0. Isso equivale a 4. De menos 4 até ele chegar em 0 equivale a quanto? 4. Então, ou seja, um módulo vai ser o mesmo número. Porém, se ele estiver na forma negativa dele, você só vai ter que tirar a negatividade e pronto, tá aí o módulo. Por exemplo, de menos 100 até o módulo de menos 100 até 0 é 100. Tá óbvio isso, né? É só tirar a negatividade dele e pronto. Beleza, aí a gente também estava aprendendo sobre as adições, né? E também existem... Tá, mas antes de falar das adições, eu vou falar dos números inteiros opostos, né? Que, por exemplo, tá aqui o 0, tá aqui o 3. E tá aqui o menos 3. 3 é o oposto de menos 3. Por quê? Porque os dois são 3, né? Então... eles são opostos, porque um é positivo, outro é negativo. E eu vou explicar agora sobre as adições de números inteiros. Sempre que você somar um número inteiro, o sinal vai ser o mesmo do número maior. Por exemplo, 3 mais menos 2. No caso, menos 2 vai ser o quê? Você vai ter que... Peraí. Quando for, por exemplo... Deixa eu fazer isso aqui melhor. 3 mais menos 2... O mais vai ser eliminado e o menos vai permanecer. E o que vai acontecer? Você vai fazer... A conta vai ser 3 menos 2. Que vai equivaler a 1. E 1. Mas quem é maior? É 3. E 3 escolhe o sinal de 3 positivo. Então o sinal é positivo. Então é muito simples, né? Uma conta positiva contra negativa. Contra, né? Por exemplo, 1000
mais menos 99. Seria o quê? Menos 999. Eu falei 99, mas agora vai ser 999. Que vai resultar em 9, que vai ser 9 e aqui 10. Aqui vai dar 1, 0, 0, 0. Dá em 1, né? Como o número maior era 1000, então vai ficar com mais. Porém, e se o número maior for o negativo? Aí vai ser, por exemplo... Não, pera. Por exemplo, se for menos 3 mais 2. Vai ser o quê? 3 menos 2, que vai dar 1 menos 1. Então, vai virar 1 negativo. Ou seja, e na subtração, no caso, você vai fazer o contrário. Você vai somar, né? Porque você está diminuindo o número. E para você diminuir o número, você tem que aumentar a negatividade dele. Porque o menor número, no caso, é o infinito negativo, né? Peraí. O maior número, no caso, o menor, né, é o infinito negativo. Por quê? Porque o negativo, quanto maior a negatividade, menor. Ou seja, quer dizer que 2 é maior que menos 1. Ou menos 20, tanto faz. Ah, mas 20 é maior que 2. Entre módulos, sim. Entre módulos, 20 é maior que 2. Mas entre a positividade e a regra numérica lá do 0, 2 é bem maior que 20. Menos 20, no caso. Beleza. A multiplicação de números inteiros é muito fácil, gente. Não é muito fácil, eu me confundi com a adição. Beleza, é o seguinte, por exemplo, quando tiver parênteses, se tiver mais, menos, vai ser o seguinte, por exemplo, aqui tem mais, aqui tem menos. Quando for mais, o sinal do parênteses vai continuar e esse mais vai desaparecer. Então, ou seja, 2, 2. Aqui vai ficar 2, menos 2. Quando for menos, vai mudar o sinal. Aqui era mais, virou menos. Aqui, e esse menos vai sair. Então, vai ficar menos 2. Ou seja, os dois deram menos 2. Mas, porém, o menos, ele troca o sinal. Porém, se for menos 2... Não. Menos. Aí, aqui você vai pegar e... Peraí. Menos 2. Vai trocar o sinal. Vai tirar esse, trocar o sinal. Aí, vai virar mais 2. Ou simplesmente 2. Então... Tá muito fácil isso aí, né? Gente, a prova não tá exatamente difícil. Você fez a revisão, acho que você... Eu não tô dizendo que você tem exatamente chance de tirar um 10, um 20, não. Tô dizendo assim, se tá bom, se não tá ótimo, perfeito, vai tirar uma nota super boa. Não, você tem muita chance de tirar uma nota boa, mas... Você tem que Você tem que querer, sabe? Você tem que estudar. Não é só por causa desses vídeos aqui que você vai tirar 10 toda hora, tá? Você tem que estudar também. A gente tá tentando fazer a nossa parte, você também tem que fazer a sua, beleza? Então, gente, se você gostou desse vídeo e acha que te ajudou, obrigado por assistir, gente. E depois, se você quiser, você pode falar sua nota pra mim ou colocar aí nos comentários do próximo vídeo ou nesse mesmo. Então, falou, gente. Tchau.